Galera, beleza? Vamos ao vivo aqui para mais uma live aí, retornando depois de um bom tempo sem lives. Para você que vai estar assistindo a gravação, ou no Instagram, ou no YouTube, como é de costume, hoje nós vamos falar sobre treinamento de base, beleza? Vamos entrar nesse assunto, um assunto do momento, né? Porque muitos ciclistas estão fazendo período de base, ou porque treinaram bastante, ou porque estão retornando. E foi um dos assuntos mais pedidos quando eu abri a caixinha, né? O pessoal realmente quer saber o que fazer na base. E de certa forma, de todos os conteúdos que eu tenho que tratar aqui e trazer para vocês, falar sobre treinamento de base é o mais fácil, né? Fala, senhor Anderson, quanto tempo, cara. Tô tão feliz em estar retomando essa jornada aqui, vocês não imaginam o quanto. Pessoal, vocês que já entraram, dá uma confirmação para mim em relação à luz e o áudio, como é que tá para vocês. A luz, creio que esteja bom, mas o áudio, não sei se está dando eco ou não. Então confirma para mim, por favor, enquanto o pessoal vai entrando, questão de eco, como é que está o som, beleza? Se está dando para ouvir legal. Hoje nós vamos debater bastante sobre questão de treinamento de base, beleza? Algumas coisas que o pessoal fala na internet é correto, às vezes, obrigado André, cara, show de bola, mas às vezes fica muito limitado em um único discurso quando se fala de base, fica muito limitado ali na questão de ficar em Z2, fica muito limitada a fazer grandes volumes, fica muito limitada a fazer longões. Então, base dá para se fazer muito mais coisa, né? Então, muitas pessoas deixam de fazer o período de base por falta de informação do que a sua necessidade do que realmente pode ser feito, beleza? Quem já está entrando, vai compartilhando, né? O pessoal vai compartilhando aí com os grupos para saber que já começou a live. E eu já vou começar com a tocada, já vou começar explicando para vocês. E aí sempre eu vou fazendo aquela repetição ali sobre o conteúdo, beleza? Então vamos lá, primeiro pensamento que eu quero trazer aqui. O que é período de base? Se a gente for olhar, né, que nem eu que estudo nos materiais de educação física, artigo científico, muitas vezes eles nem usam esse termo preparação de base. Treinamento de base, eles utilizam o termo de preparação geral. Porque quando a gente pensa em treinamento, existem as capacidades físicas especiais, existem as capacidades físicas gerais. Por exemplo, uma pessoa que ele participa de mountain bike, XCO, ele precisa de capacidades diferentes de um atleta que vai praticar somente XCM. Então, quando chega num nível de preparação mais alto, é uma preparação especial. No começo da preparação é uma preparação geral. E aí o pessoal eternizou esse nome de base no ciclismo e aí ficou, né? Aí limitou apenas ali as grandes intensidades, as grandes volumes e baixas intensidades. Só que é isso que a gente vai quebrar aqui hoje. Então, o período de base, vamos pensar que é período de preparação geral, né? Você deu uma afinada? Não, até que não. Afinei um pouco, tô fazendo a dieta com a nutricionista, né, com a Laine, aí tô mais fininho um pouco. Então vamos pensar no período de base como período de preparação geral. No período de preparação geral você vai pegar aspectos gerais que são importantes para o ciclismo, que são importantes para a sua entrega de performance e você vai trabalhando eles. E aí você vai afunilando e vai chegar o momento que você vai trabalhar aspectos específicos do que você pratica na prova. Por exemplo, alguns atletas nossos, quando eles chegam em prova, eu faço treino específico ali para aquela prova. Se é uma prova com montanhas longas, a gente vai fazer um treino específico. Se é uma prova com montanhas curtas, vai ser um treino específico para aquele tipo de prova. Aí é um treinamento específico. Aí, por isso que foi feito toda a preparação geral antes, para que o específico ficasse ali, direcionado, beleza? Então vamos encarar como período de preparação geral, período de base. Aí o que acontece nesse período, né? Por que ele é tão importante? Melhoria da resistência aeróbica geral. Eu tenho aqui, o meu rascunho, aí eu vou anotando aqui e riscando as questões. Então, é um período de preparação geral para melhorar a sua resistência aeróbica. Né? Marcos, mas só melhora a resistência aeróbica se tiver em intensidade muito baixa? Não. Se você pedalar em intensidade alta, vai também construir ali uma resistência aeróbica. Só que aí tem alguns pontos ali que se faz necessário a intensidade baixa no período de base e que eu vou chegar depois que vocês vão entender.
né? Mas um dos principais objetivos é construir a resistência aeróbica. Tá? Sem ela você não vai conseguir rodar 100 km, você não vai conseguir rodar 70 km ritmado. Então o primeiro ponto é esse. Só que percebe 3 pontos aqui. A melhoria vai vir na questão cardiovascular, a melhoria vai vir na questão respiratória, mas tem na questão muscular que eu queria dar uma ênfase agora nesse momento aqui com vocês. Porque quando nós estamos fazendo o período de base, existe um processo de adaptação muscular que é muito importante, que é o processo de adaptação muscular que acontece o aumento de mitocôndrias, né, que vocês sabem que a mitocôndria é onde é processada a energia, a liberação de ATP, então aumenta mitocôndrias. E uma outra coisa que acontece na musculatura durante o período de base é simplesmente a melhor inervação dos músculos. Porque eu já falei isso em muitas outras lives, o músculo, ele para contrair, precisa ter um sinal nervoso que atinge ele. E quando nós começamos a fazer o treinamento, nós estamos melhorando essa capacidade do sistema nervoso de recrutar fibras musculares. Então, além do sistema cardiovascular, do coração, pulmão, tudo isso ficar melhor, tem esses 2 fatores que acontecem na musculatura, que é não só isso, mas estou enfatizando só esses 2 pontos para não ficar muito fisiológico a live aqui. Aumento de mitocôndrias e inervação ali do músculo, né? E o que acontece? Até essa inervação do músculo é um aspecto que é importante da musculação, beleza? Então, resumindo essa primeira parte, treinamento de base é um período em que nós fazemos um treinamento preparatório para que depois nós possamos ter bagagem, ter sustância, ter ali um corpo forte para fazer o treino específico. Não quer dizer que não vai ter nenhuma intensidade no treinamento de base, quer dizer apenas que é um período preparatório. Neste período preparatório, predomina baixa intensidade e um alto volume. Predomina, não quer dizer que é somente ele. É aí que mora o erro de algumas pessoas. Achar que o período de base é somente baixa intensidade. Né? Não, o período de base tem baixa intensidade, tem um pouquinho de alta intensidade, pode ter o trabalho de força, e esse período de base ele vai melhorar o seu sistema cardiovascular, respiratório e promover adaptações na sua musculatura, beleza? Pessoal, espero que eu não esteja falando muito rápido, né? Então, estou voltando a fazer live, de repente eu me acelero um pouco, então tem uma questão de ritmo para que vocês consigam entender. Boa noite, Dantrevo. Depois me fala meu nome aí, seu nome aí, tá? Que eu gosto de sempre falar o nome, e às vezes pelo o arroba de vocês eu não consigo saber certinho, beleza? Então, esse período de base está sacramentado. Existe uma questão bem assim, que é, todo mundo tem que fazer período de base, né? Danilo, fala Danilo, beleza. Agora sim, né? Agora toda vez que eu ver seu nome eu sei que é Danilo. Todo mundo sabe fazer o treino de base? Todos vão fazer o treino de base da mesma forma? Não, gente. Treinamento, nada precisa ser tudo igual. Nada é tabelado. O treinamento ele precisa ser sempre analisado. Por isso que na assessoria, cada atleta nosso é acompanhado por um treinador que fica ali de perto, vendo certinho o que ele está fazendo, porque o treinamento muda de acordo com a pessoa. Então eu tenho alguns atletas que estão fazendo uma base de uma forma, eu tenho outros atletas que estão fazendo uma base de outra forma. Por quê? Porque o treinamento é assim. Aí eu faço uma live que nem essa aqui, bem explicativa, para quem não tiver o treinador ainda poder tomar algumas decisões. Agora vamos lá. Por que fazer o treino de base? Fala assim, Marcos, eu não posso só continuar socando a bota o tempo todo, continuar pedalando forte e socando lenha. Aí assim, pensa o seguinte, tem pessoas que pedalam o ano inteiro na mesma tocada e não tem um foco competitivo. Eles só estão pedalando ali, tem um grupo que está forte, ele anda com o grupo dele forte e está tudo bem. Esse tipo de pessoa, esse tipo de ciclista não vai precisar ficar se preocupando tanto em fazer um período de base, porque ele não tem objetivos competitivos. Ele não precisa ali em algum momento atingir um pico de performance muito forte em uma prova especial. Ele não fez ali treinamento específico para chegar no seu máximo, ele só está pedalando forte. É o famoso bruto de treino, né? O cara é bruto, fica bruto o ano inteiro, só que é um alerta, né? Esse cara que é bruto o ano inteiro,
ele é bruto, mas ele não chegou no ápice que ele poderia. Por quê? Ele está sempre treinando da mesma forma, vai terça, quinta e sábado, sempre treinando com a galera, sempre tocando pau. E aí ele pode ficar forte, mas fica quem? Esse cara, ele não vai precisar fazer o treino de base. Né? Não precisa estruturar o treino dele, porque simplesmente ele está só pedalando pelo prazer. Agora, quem vai competir, em algum momento, precisa fazer esse período de base. Em algum momento. Tá? E aí vocês vão saber em quais são os momentos que vai entrar esse treino de base. Beleza? Vamos lá. Quando você vai fazer o treino de base? Quando você está iniciando a jornada, simplesmente porque você não suporta a carga de treino. Então vamos lá, você está começando a treinar, você está começando a estruturar seu treino. Aí é óbvio que você não consegue fazer treino forte. Então se você não consegue fazer treino forte, não precisa nem ficar pensando muito se vai ou não fazer treino de base. Você é obrigado a fazer treino de base. Aí quanto tempo, né? Aí o tempo eu vou falar depois, no outro tópico. Mas está começando, vai ter que fazer treino de base. Outro período que você é obrigado a fazer o treino de base. Quando você está em transição ou recuperação, que são coisas parecidas, mas pode acontecer em períodos diferentes. Por exemplo, a recuperação. Treinou forte, 2 meses, 3 meses, foi na competição pesada. Você precisa tirar ali um tempo de recuperação. Aí esse período de recuperação, ele é muito similar ao treinamento de base. Porque o que vai acontecer com ele? Você vai diminuir a intensidade, você vai fazer volume, você vai girar. Então é muito parecido. Então o período de recuperação é um período de base também. Você pode ali, de repente, no meio da temporada, tirar 1 ou 2 semanas para fazer uma recuperação. Ou no período de transição mesmo, que você está na transição de uma temporada e outra. Eu não recomendo, né, nós que somos amadores, que no período de transição que nós fiquemos sem pedalar. Né? Atleta profissional, no período de transição, ele vai ficar sem pedalar. Porque ele pode. Porque quando ele voltar, ele vai voltar fazendo 2 treinos por dia, ele vai voltar, ele tem um preparamento físico bem diferente, mas nós amadores não. Então esse tempo de transição, a gente pode considerar até mesmo, os profissionais, eles fazem transição de esporte mesmo. Eles vão andar na montanha, fazer caminhada, fazer alpinismo, natação, eles mudam o esporte. Mas o amador, eu não acho tão interessante mudar radicalmente o esporte. Pode colocar ali uma caminhada, alguma coisa a mais. Só que é importante que tenha bike, para que você não tenha grandes percas para fazer a retomada. Então, no período de transição, você vai fazer sim a sua base, beleza? Pessoal, é o seguinte, se quiser ir mandando perguntas, clica no botão de interrogação, manda sua dúvida, que aí no decorrer da live eu vou respondendo, ou então se quiser digitar aí, eu tento ler e responder. Mas é importante que se tenha as perguntas e a experiência de vocês. Até inclusive vou fazer um questionamento aqui. Vocês estão com a meta, estão com a pretensão de fazer período de base agora? Né? E aí os atletas que são nossos da assessoria, nós vamos organizar os períodos dele, né? Mas quem não tem treinador, aí me diz se está pensando em fazer base, se já fez o treino de base e qual é a sua experiência com isso, que aí vocês vão me dando insights também para eu poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Então vamos lá, por que fazer o treino de base, né? Você vai fazer o treino de base quando você está iniciando, quando você está em recuperação e quando você está na transição, nesses 3 momentos, beleza? Aí, quanto tempo? Aí vocês vão falar assim, Marcos, mas o Anderson Barbeto tá fazendo o treino de base, tá certinho, Anderson, cara, você treinou muito, esse ano, né? Então tá na hora de fazer a base mesmo. Até inclusive vai estar começando o Rafa 500 daqui a alguns dias, e eu gosto de fazer o Rafa 500 em dezembro porque a gente joga volume ali para bater os 500 km e até um certo treinamento de base também, porque a gente baixa a intensidade, senão não dá conta. Então eu gosto do Rafa 500. Depois a gente vai começar a movimentação nos grupos da assessoria para animar o pessoal com o Rafa 500. Então é o seguinte, quanto tempo? O tempo, quando a gente vai para a literatura, quando a gente vai procurar as informações, as pesquisas, eles falam de 4 a 12 semanas para fazer um período de base. 4 a 12 semanas. Então 4 semanas é um mês,
12 semanas são 3 meses. Cara, 3 meses, né? Deixa eu ver o que o Rejeitados falou aí. Eu vou fazer domingo, começa a transição. Isso, maravilha. Conselho, inclui caminhadas na transição, não corridas, caminhadas. Caminhadas com subidas. Ajuda muito, é legal. Força a musculatura, força o cardio. É diferente da bike, então é um ótimo exercício para fazer uma transição. Caminhadas com subidas. E nem necessariamente em trilhas, só com subidas, beleza? Então vamos lá, voltando aqui. Tradicionalmente, base de 4 a 12 semanas. Aí vamos pensar o seguinte, 4 semanas é um mês. Se você pegar agora, né, que nem o Rejeitados vai começar a fazer a base semana que vem, vai acabar no comecinho de janeiro se ele fizer 4 semanas. Se ele tiver uma prova no meio de janeiro, já lascou tudo que ele vai estar sem ritmo. Né? Se ele não tiver prova em janeiro, beleza, ele pode continuar fazendo a base ali mais um pouquinho. Agora, 12 semanas é o seguinte, né? 12 semanas fica um pouco fora da realidade para o atleta comum. O atleta comum fica fora da realidade de 12 semanas de base. Então, o que eu recomendaria? 4 a 8 semanas. Exemplo, gosto de dar meu exemplo. Vocês viram que eu fiquei muito off, né, aqui do Instagram e dos treinos também. Voltei faz alguns dias. Foi basicamente ali 8 semanas sem intensidade. Basicamente 8 semanas girando, sem botar muita pressão. E aí, o que acontece? 2 meses. Então, eu fiz 2 meses ali de um treino mais de base. Tá? Sem aquela coisa de ficar Z2, olhando ali para o frequencímetro o tempo todo. Mas foi um período de base, de 8 semanas, 2 meses. Agora eu vou começar a forçar. Nossa, Marcos, mas agora começo de dezembro você vai começar a forçar? É aquilo que eu falo que vai depender da realidade e do momento de cada um. Eu voltei a pedalar faz 2 meses. Eu comecei a minha base faz 2 meses. Tá? Então, essa lenda de que dezembro é base, não é para todo mundo. Em dezembro não vai ser base para mim, dezembro vai ser torando. Janeiro vai ser torando. Né? Então, eu vou chegar, por exemplo, no comecinho de fevereiro, diferente do atleta que está começando a fazer a base agora. Né? Fala, Alexandre Michetti, cara, que bom ver você por aqui, show de bola. Então, é o seguinte, né? Então, aí um pensamento, se você está iniciando, um treinamento, você estava só pedalando no final de semana, você estava ali e você resolveu que vai começar o treino sério. 8 semanas de base, no mínimo. 8 semanas. Tá? 8 semanas ali, colocando intensidade baixa, girando, aumentando os KMs devagarinho. E aí você vai melhorando. Tá? O grande erro, o grande perigo é que a pessoa iniciante, nessas 8 semanas, ele vai ganhar um pouquinho de performance. O corpo dele vai começar a responder bem. E ele vai se animar. Aí quando ele estiver na 4ª, 5ª semana, ele vai querer aumentar a quilometragem, ele vai começar a olhar para a média, e aí que vai começar a dar ruim. Então, tá começando 0, 8 semanas. Aí tem uma outra condição para a gente falar em questão de tempo, para a duração da base, que é retomadas. Nós temos nossa vida real. Quantas vezes precisamos dar um tempo no treinamento? Quantas vezes precisamos parar aí uma semana, não rolou treino uma semana, na outra semana rolou uma gripe, na outra, sei lá, a esposa ficou doente, e aí, ficou 2 semanas sem treinar, no meio da temporada. Quem treina de verdade sabe que perde performance. 2 semanas sem treino perde performance. Aí acontece, você já volta arrebentando com tudo, você já volta totalmente forte, você pode até tentar, mas não é o ideal. Então vai ter períodos que você vai precisar fazer pequenas sessões de treino de base ali no meio da temporada, quando você ficar, por exemplo, 2 semanas sem treinar. Se você ficou 2 semanas sem treinar, forte, na intensidade que você está acostumado, você precisa voltar já preocupado em fazer um pequeno período ali, uma semana, só fazendo treinos de rodagem, treinos contínuos, para garantir que você tenha o suporte para fazer os treinos intensos de novo. Tá legal? Agora, se você está em recuperação, vamos supor, três situações. Vou tentar falar certinho para vocês não se perderem nessa questão.
Primeira situação, inicial, o cara que está começando, vai estar começando o treinamento agora, levar a coisa a sério. Pelo menos 8 semanas de base. Pelo menos 8 semanas. O cara que está precisando fazer uma retomada porque ficou 2 semanas sem treinar. Ali, 1 semana às vezes, rodando, ele já vai encaixar o ritmo. Se ele ficou muito tempo, né, essa parada dele foi muito grande, tá girando no rolo aí me ouvindo, né? Beleza, Fábio, cara, show de bola. O que acontece? A pessoa que ficou muito 2, 3 semanas sem treinar, de repente ele vai precisar de mais um tempinho para acompanhar. 2, 3 semanas girando baixo, tá? Sem botar tanta pressão. E é importante esses momentos isso aí é o mais difícil, tá? Fazer uma base quando tá começando, tudo bem, é fácil, a pessoa nem aguenta botar muita pressão. Fazer um tempo de base na transição ali, até é fácil porque o cara ele tá cansado. Mas agora, nesses períodos de retomada, baixar a intensidade, o cara não quer, porque o cara tá com a faca nos dentes, o cara quer treinar. Às vezes eu tenho dificuldade com isso, porque eu falo para o atleta, você precisa voltar devagar, pelo menos esses 2, 3 primeiros treinos. Quando eu vejo, forçou. Né? Tem pessoas que têm uma dificuldade em andar em ritmo baixo, mas em retomadas precisa, beleza? Recuperação e transição. Recuperação e transição é assim, é a pessoa que treinou forte, 6 meses, tá o ano inteiro treinando forte, o corpo precisa de um descanso, mesmo que vocês não se sintam cansados, o corpo precisa de um descanso, né? E aí esse descanso tem que ser ativo, por isso que vai ser um período de recuperação. E aí esse período de recuperação, o que acontece? Tempo, 4 semanas. 4 semanas girando baixo ali, seu corpo vai estar totalmente recuperado. E você já começa a preparação. Né? Então, nossa Marcos, mas eu vi lá, né, falando que todo atleta que leva a sério, que quer ter sucesso, tem que fazer 12 semanas de base. É aquela coisa que eu falei em um vídeo que eu gravei alguns dias atrás. Se leva muito em consideração o que os profissionais fazem. Os profissionais têm um calendário diferenciado. Os profissionais às vezes têm o luxo de começar fazendo provas menos importantes e aí depois vai chegando as provas mais relevantes no meio da temporada. Então eles podem fazer 12 semanas de base ali construindo. O amador não, o amador se ele tá competindo uma Copa, né, que normalmente são Copas, o que acontece? Se ele vai mal na primeira etapa da Copa, ele está lascado, porque muitas Copas são 4, 5 etapas. Então ele não pode ir mal em nenhuma das etapas. Essa é a primeira etapa. Alguém colocou aí que vai ter prova em janeiro já. Acho que eu perdi aqui. Às vezes vocês escrevem, eu não quero perder. O Michete, né? O Alexandre vai ter prova já em janeiro. E eu tenho atletas que vão ter prova em janeiro também. Eu tenho a Gabriele, a minha atleta, ela vai ter prova dia 7 de janeiro. Tá de sacanagem, dia 7 de janeiro ter prova. Mas vai ter. Eu posso fazer base com ela agora? Não posso. Então tem toda essa questão aí, beleza? Do que o tempo de base de vocês tem que estar relacionado ao calendário, tá legal? Mas é necessário, é preciso fazer um período. Por exemplo, o João, acho que o João entrou na live aqui, né? O João Braz. O João Braz, eu tirei um pouco a intensidade dele agora nos treinos e coloquei um trabalhinho um pouco mais técnico. Ele não parou de pedalar, ele não vai perder performance, ele vai continuar bacana, só que o corpo dele vai sentir um certo alívio. E a gente faz um trabalho técnico para melhorar a pedalada. Então a base do João está sendo um pouco diferenciada. Né? Aí depois mais para frente ele vai ter um período de descansinho e a gente volta com o treino forte, porque ele já me passou o calendário, eu vi que a primeira prova dele é em fevereiro. Né? Então seguindo aqui, pessoal, tiver tudo sendo claro, vocês vão me dando joinha positivo. Se de repente vocês mandar alguma coisa escrita aqui e eu perder, né, vocês me falam, vocês me lembram. E perguntas no ponto de interrogação, vai mandando perguntas aí, tá pessoal? Porque a intenção é essa, a intenção é que nossas lives sejam bem comunicativas. E esse tema de treinamento de base é algo que para mim é tão simples, né? É tão fácil, que eu acho que nem precisa gerar tanta dúvida assim. Conforme a gente for evoluindo agora nas lives, a gente vai entrando em temas mais complexos também, beleza? Agora
o mais importante da live, como fazer nesse período de base. O que tem que ter nesse período de base? Vamos pensar o seguinte, a sua base tem que ser um período em que você não fique exausto. Esse é o principal. Às vezes eu falo que, por exemplo, tem gente que eu falo assim, ó, você precisa terminar o treino com a sensação de que que conseguisse sair e fazer tudo de novo. Essa é a sensação que você tem que terminar o treino. Se você terminar cansado, ai meu Deus, que treino longo que eu fiz, na base, tá errado. Tá? Ah, nossa, mas na base tem que ter longão, então eu tenho que fazer 80 km na base. Se você não aguenta fazer 80 km e chegar em casa assoviando, a sua base não pode ter 80 km. Agora, se você faz 80 km e chega na sua casa tranquilo, a sua base pode ter 80 km. Então, a questão do volume, quantas horas, quantos quilômetros, vai depender do nível de treinamento de cada um. Tá legal? Não vai pensando assim que existe regra. Ah, nossa, se tá na base tem que pedalar 3 horas, tem que passar 3 horas em cima da bike. Não é bem assim. Tem pessoas que mesmo se ficar levinho, só girando, se ficar 3 horas em cima da bike, ele vai morrer. Morrer não, né? Mas vai ter uma fadiga muito grande, só por estar ali em atividade de 3 horas. Então, o primeiro aspecto é assim, duração dos seus treinos. Precisam ser no nível em que você chegue em casa bem disposto e que se fosse para sair e fazer novamente, você faria. Beleza? Agora, intensidade. A intensidade é o popular Z2. Só que aí o Z2 vocês vão pegar e vão olhar e vão controlar pela frequência cardíaca muitas vezes. E aí, dependendo da configuração que está o seu aplicativo, dependendo da configuração que está a sua zona de treinamento, seu Z2 pode não ser tão Z2 assim. Exemplo, o Wahoo atualizou, né? Para os meus treinos indoor, quando eu treino no rolo, meu Wahoo, eu utilizo o Wahoo e ele atualizou. Aí ele atualizou e ele perdeu ali o que eu tinha programado de frequência cardíaca. Aí eu fui fazer o treino. Já estava em cima, falei, não vou parar para atualizar as zonas cardíacas, porque não era um treino que eu precisava das zonas. Aliás, né, dificilmente a gente pensa só em zonas, a gente pensa em frequência cardíaca alvo. Só que acontece, a zona estava desconfigurada. E aí, o Z2 que ele jogou para mim, de acordo lá com os cálculos do aplicativo, que eles pegam 220 menos a idade, gera a frequência cardíaca máxima e divide as zonas. E aí o que ele estava lançando de Z2 para mim estava extremamente forte. Estava forte. Para mim passar do Z2 e chegar no Z3, no que o Wahoo estava me dando, as minhas pernas estavam queimando já. Então, na verdade, o que o aplicativo estava me dando como Z2, para mim já era um Z3 chegando perto do Z4. Só que aí, e por que eu estou dando esse alerta? Porque muita gente não configura a sua zona de frequência cardíaca. Até os nossos atletas aqui, vocês vão, que nem a Dani, o Fábio, a maioria de vocês, somente alguns alunos eu me preocupo em configurar a zona de treinamento, porque são necessários. Em outros casos, a gente trabalha só com a frequência cardíaca alvo. A gente seta lá, ó, 170 você está forte, então você vai trabalhar 170. Ó, 145 está tranquilo para você, então vamos se manter aqui no treino moderado abaixo de 145. Porque trabalhar com zona às vezes é complicado. Tem em primeira instância essa questão da zona não estar configurada, e depois tem a outra questão de que dois batimentos para cá você está numa zona de treinamento, 2 batimentos para cá você está na outra zona de frequência cardíaca, da outra zona de treinamento. Então, você está em Z2, apareceu o Z2 ali no seu computador, não quer dizer que você está no momento certo, no ponto certo. E você aparecer um pouquinho de Z3 não quer dizer que você saiu totalmente. Né? Então, tem que ficar muito atento quando vocês forem controlar a intensidade do treino só pela frequência cardíaca. Tá? Então, tem que pensar com muito cuidado isso. Beleza? Aí fala assim, Marcos, se não posso controlar com frequência cardíaca só, o que eu vou fazer então durante o meu treino de Z2? Você precisa falar normalmente. Se você começar a conversar com seu parceiro ou começar a conversar sozinho e você
começar a ficar não conseguir terminar as frases com tranquilidade, isso quer dizer que o ritmo está forte. Se você tiver uma respiração nasal normal, se você não tiver nenhum tipo de desvio, se você encher a boca de água e ficar pedalando somente com a respiração nasal e aquilo for tranquilo para você, está numa intensidade boa, tá numa intensidade baixa. Então não é tão difícil assim se controlar. Se a perna queimou, então, deu uma fritadinha na perna, já era, você aumentou. Então vai fazer o seu treino de base em baixa intensidade, você tem que se preocupar com estas sensações corporais. Precisa conversar normal, uma respiração nasal suficiente, com tranquilidade, e uma sensação que a sua perna não queime. Se qualquer uma dessas coisas acontecer, quer dizer que você está forte. Beleza? Está forte, aí está indo do protocolo da base, né? Mas não é bem assim, que daqui a pouco vocês vão ver outra informação. Elevação gradativa da intensidade. O que acontece é assim, ó. Você vai fazer 8 semanas de base, né? Que nem eu fiz, a minha base de 8 semanas. Se eu ficar 8 semanas sem passar, não vou falar em zona não, vou falar da minha frequência cardíaca alvo ali em baixa intensidade. Então, nas 8 semanas eu não passar da minha frequência cardíaca de 140, eu não estou fazendo uma boa preparação. Porque vai chegar no final das 8 semanas, eu vou estar num platô já vou estar entrando num platô. Eu não vou estar fazendo uma escadinha de ganho de performance. Então, o que é interessante, nesse período de começo, nesse período de base, é interessante que se faça uma progressão da intensidade, né? Aí nessa progressão de intensidade pode entrar você colocar subidas no seu treino, pode entrar você fazer pequenos intervalados, pode entrar você fazer de repente 4 treinos na semana, faz 3 muito leve, nenhum você faz mais pesado, ou seja, você começa a colocar intensidade. Porque passou a primeira semana 100% leve, a segunda semana 100% leve, a terceira 100% leve, da quarta em diante já dá para acrescentar uma intensidade. Aí quando você chega no final da base, ali com 8 semanas, você já está com a base preparada e você já está forte. Você já vai aguentar um treino, você vai botar ritmo já. Tá legal? Então é importante na base ter uma progressão ali, ó, contínua da intensidade. Às vezes os meus atletas, eles nem percebem, mas eu vou fazendo isso com eles, né? Dependendo do intervalado que eu jogo, dependendo do tempo de intervalo, dependendo do tempo de descanso, porque o treinamento é assim, a gente vai brincando com tudo, a gente vai brincando com a intensidade, a gente vai brincando com o tempo, a gente vai brincando não, né? Eu falo brincando para ficar claro, mas a gente vai trabalhando com essas variáveis e eu atingo o que eu quero com vocês. Se você está num ponto máximo de treinamento, vai ser treino forte, baixa recuperação, de repente treinos intervalados seguidos. Se você está no momento de preparação um pouco mais inicial, vai ser treinos fortes separados, vai ser intervalado com um pouquinho mais de recuperação, vai ser um intervalado mais curto. Então todas essas informações é coisas que eu vou estar trabalhando. Porque aí meu aluno vai falar assim, Marcos, mas você não pediu para mim fazer 4 semanas só girando em Z2 na minha base, quando eu comecei o treinamento. Mas é porque eu já fui graduando, eu já fui vendo a entrega ali. E por isso que é importante na assessoria o feedback. Eu vou ouvindo o feedback, vou sabendo como vocês estão, o nível de fadiga, e vou ajustando, beleza? Agora, outro fator importante que fiquem atentos, esse a Dani eu pedi para fazer, a Dani está fazendo, que é entrar com trabalho de força, né? Eu até falei isso em um vídeo que eu postei aqui, acho que ontem, né? Entrar com trabalho de força durante a base, né? Trabalho de academia, trabalho de funcional, trabalho de mobilidade, porque assim, já vocês sabem que o trabalho de força ele é importante. Não tem absolutamente nenhum profissional, agora eu vou comparar vocês com um profissional, não tem absolutamente nenhum profissional que não faça o treinamento de força. Só que acontece, precisa tomar muito cuidado para que o treinamento de força não seja concorrente ao treinamento na bike. E isso acontece muito quando vocês estão em alta temporada, treinando forte, e vão para a academia.
Que aí o treino é muito forte na bike e vocês vão treinar forte na academia. Aí os dois começam a competir, você fica cansado, não recupera, ou cansada, e não recupera. E isso fica mais grave ainda quando o atleta, né, vocês que são amadores e eu também, que às vezes começa as coisas ali, quando dá, nossa, agora que sobrou dinheiro eu consigo pagar a academia, eu vou começar agora, mas tá lá no meio da temporada, quando tá as provas ali pipocando, é naquele momento que ele arruma uma academia para ir. E aí, o início da musculação, o início do treinamento funcional é um momento mais complicado. É o momento que tem maior dor, é o momento em que você vai ter o período de adaptação, é o momento que você não sabe a carga que deve fazer, né? Vou colocar quanto no agachamento? Vou colocar 100 quilos, 50, 30? Quantas repetições vou conseguir fazer? E aí você vai indo nesse processo. Então, a musculação, iniciar ela quando está em alta temporada é muito complicado. Muito complicado mesmo. Às vezes é até melhor que não se faça. Agora, iniciar, né, o processo de musculação e de funcional nesse período de base, quando você não tem obrigação com a intensidade, é simplesmente fantástico. E aí o que acontece? A musculação ela não vai parar. Não é porque você fez na base ali um período e você não vai fazer mais a musculação depois. A musculação ela vai continuar durante todo o ano. Só que você pode colocar mais atenção, mais carinho, mais dedicação na musculação no momento em que você não tem prioridade total na bike. Porque você vai ajustar tudo certinho. Né? Então, esse período da base, comecem com a musculação. Quem não tem como fazer na musculação, começa com funcional. Não sabe o que fazer no funcional, vai lá no YouTube que eu tenho algumas sequências de funcional que tá salva lá. Me segue fazendo funcional. O Rogério entrou na live, não sei se ele ainda tá. O Rogério tá fazendo comigo o treinamento funcional. Né? E ele tá sentindo, na verdade não foi o Rogério, foi o Wilson. Errei de atleta. O Wilson estava fazendo treinamento funcional comigo, sentiu. Né? Ele estava fazendo treino de musculação. Aí eu senti que não estava conseguindo fazer o trabalho de musculação ali perfeitamente com ele. Falei, vamos fazer o funcional. Ele sentiu. Então, funcional dá conta. Então, tá entendido, ó. Como fazer a base? Primeiro, os pedais de baixa intensidade, né, controlando ali ou por uma frequência cardíaca que você se conheça, ou de repente pela sua percepção de esforço. No seu período de base, vai fazer uma elevação gradativa da intensidade. Você não vai ficar o tempo todo leve, você vai colocando intensidade aos poucos, né? E você precisa incluir, já estou usando precisa, você deve, não é talvez, né, se der, você deve incluir o trabalho de força, o trabalho de musculação. Né? No vídeo que eu postei aqui, eu até comentei a coisa de que a questão do trabalho de força é saúde. Tem um pesquisador, agora eu não vou lembrar o nome do teste, mas ele fez um post com uma pesquisa dizendo que pessoas que praticam somente exercício aeróbico aumenta uma porcentagem no seu tempo de vida. A pessoa que faz somente trabalho de força aumenta um percentual no seu tempo de vida. Agora, a pessoa que faz o treinamento de força e o treinamento aeróbico, ele consegue viver mais. Então, o treinamento de força e o treinamento aeróbico conciliados são ótimos para a saúde. Então, nós ciclistas que estivermos fazendo treinamento de força, a gente vai ficar com a saúde de ferro. Nossa saúde já é boa. Se a gente fizer tudo certinho, então, vai ser ótimo. E outra coisa, junto com o treinamento de força, precisa entrar o treino de mobilidade. Ciclista não costuma, tudo amador, né, que tem pouco tempo de treino, os profissionais fazem. Mas ciclista amador dá pouca atenção para o treino de mobilidade. Mobilidade de quadril, mobilidade de lombar, mobilidade cervical. E aí o que acontece? Vai se tornando aquela pessoa mais travada, mais dura. E muitas, né, quando eu conversei com a Carol Vancini, ela comentou isso, que muitos dos motivos das dores lombares é por falta de mobilidade. A gente fica sempre batendo na teleca, fortalecimento, 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 e para alguns o problema pode ser justamente a mobilidade. E aí, tem momento melhor para você dar atenção para a mobilidade quando você está na base também, que aí você constrói a sua mobilidade, você melhora, você ajusta ali
onde você tem um maior problema em relação à sua mobilidade, e aí durante a temporada você só vai mantendo. Porque exercício de mobilidade não é tão legal de se fazer. É algo que é chato, dá um tempinho ali, aos movimentos doloridos, né? Então, esse é o momento. Aí na mesma sessão você já está dando atenção para o treinamento de força, aí dá atenção para um treino de mobilidade na mesma sessão de treino. Beleza? Para encerrar aqui, né? Aí se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, agora é o momento, né? Querem colocar alguma colocação, querem mandar uma pergunta, agora é o momento, porque eu entrei no meu último tópico. E as lives são assim, né? Eu sento ali, lanço, tiro da minha cabeça tudo que eu tenho para falar para vocês e vou correndo aqui. Aí quando eu chego ao fim, termina a live. E o último tópico, trabalho técnico. Trabalho técnico. Eu não falei lá no começo da live que a intenção do treinamento de base, que na verdade é uma preparação geral, é preparar você, né? Preparar você para que você seja um melhor atleta. Então o que acontece? Essa preparação geral precisa entrar aspectos técnicos, em alguns casos. Porque imagina assim, você é um atleta que já está treinando por anos. Então sua condição cardiovascular está muito boa, sua condição muscular está muito boa. Você já fez algumas vezes nas jornadas anteriores o período de base. Seu corpo está acostumado com isso. Então você precisa começar a atacar os seus problemas. Você precisa atacar os detalhes para melhorar a sua performance. E aí colocar treinamento técnico no período de base é muito bom. E isso até para a pessoa que não está tão calejada no treinamento assim. E quando eu falo treinamento técnico, por exemplo, treinar descida, colocar mais atenção na descida, técnica de subida, aquelas subidas mais técnicas, subida cascalhada, ou simplesmente começar a fazer trabalho de pedalada. Porque será que todos vocês aqui que estão na live comigo têm uma pedalada certinha? Todos vocês têm uma passada boa? Todos vocês têm uma cadência legal? Todos vocês aproveitam ali o ciclo de força da pedalada para gerar potência? Eu não sei. Então, será que não é interessante no período de base, então, em vez de falar assim, vou ficar horas e horas girando em Z2, de repente não é bom você diminuir a quilometragem e tirar ali 20 minutos do seu treino para fazer um trabalho técnico, ou de pedalada, ou técnico de alguma coisa? Tem ciclistas, né, que se precisar pular uma guia não consegue. Tem ciclista que se tá vindo lá no estradão, tiver um galho caído, ele não consegue puxar a bicicleta para pular esse galho. Tem ciclista que está nessa situação. E aí não vale a pena fazer um treininho de base. Aí esse ciclista todo duro, que não faz esse trabalho técnico, chega ao período de base, só fica rodando e não faz trabalho técnico. Então essa é uma, não vou falar dica, que eu não gosto da palavra dica, mas essa é uma instrução muito boa para que vocês comecem a fazer os trabalhos técnicos no período de base, beleza? Pessoal, espero que eu tenha contribuído, espero que tenha sido bom para vocês. Eu fico muito feliz aqui em voltar com nossas lives. As lives ficam gravadas aqui no Instagram e ficam gravadas depois no YouTube, que eu pego e jogo ela para lá, beleza? Então depois, no futuro, né, vocês podem compartilhar com o colega de vocês que tiverem questionamentos sobre a base. E podem, meus alunos vão conversar comigo pelo WhatsApp, isso é normal, mas quem não for meu aluno e está vendo a live aqui, fica à vontade para me questionar no direct, que a gente vai conversando, beleza? Para vocês que estavam ao vivo comigo aqui, muito obrigado. É um prazer estar voltando com as lives, beleza? Um abraço, galera, até mais. Bora treinar, que amanhã, 5 horas da manhã, meu despertador está tocando. Inclusive, amanhã, 5 horas da manhã, eu tô acordando para fazer treino funcional, mobilidade, seguido de rolo, né? A vontade é de ir para a rua, mas o que eu preciso fazer amanhã é isso, né? E treinamento é aquela coisa, depois que passou ali, a base é uma delícia. Eu esticando já, me despedi, vou esticar. A base é uma delícia, porque a base é você pegar a bike e sair girando, né? Exceto nos momentos que você já colocou o treinamento de força. Mas a base é gostoso, porque a sua obrigação na bike é só girar. Quando começa a parte específica, que começa o treinamento mais difícil. Aí você tem que dar conta de algumas coisas, né? Vai entrar os intervalados, coisa e tal. Então amanhã, 5 horas da manhã, tô treinando. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.